Você sabe aquela coisa que você segura com força porque acha que se soltar vai perder algo essencial? Geminiano, soltar essa coisa agora é a ação mais leve e mais libertadora que você pode tomar. Não porque o que você segura não importa, mas porque a forca que você gasta segurando é maior do que o valor do que está nas suas mãos. E essa forca devolvida ao seu corpo vai te fazer sentir mais vivo em minutos do que você se sentiu em semanas. Caminho. Soltar não e perder. Essa é a confusão fundamental que impede a leveza de chegar. O geminiano agarra ideias, planos, relações, expectativas e versões de si mesmo com uma forca que não corresponde ao que está segurando. Segura forte porque tem medo de que, sem aquilo, não saiba quem é. Mas a verdade é o oposto. Você não sabe quem é justamente porque está segurando coisas que não são mais suas. Que já cumpriram o seu propósito. Que já ensinaram o que tinham para ensinar. E que agora ocupam espaço que deveria estar livre para o novo. O que vem a seguir não vai te dizer o que soltar. Você já sabe. Vai te mostrar por que soltar agora, neste momento, e o ato mais inteligente que você pode praticar. E como a leveza que vem depois muda tudo o que parecia pesado demais para mudar. Soltura 1. A primeira coisa que você precisa soltar é uma expectativa sobre como a sua vida deveria estar neste momento. Você criou uma imagem do que seria a sua vida aos 30, 40, 50 anos. Uma imagem baseada no que a sociedade apresenta como normal, no que as pessoas ao redor conquistaram e no que a sua própria mente brilhante planejou. E a sua vida real não corresponde a essa imagem. Não completamente. Existem lacunas. Áreas onde você esperava estar mais avançado. Conquistas que deveriam ter sido feitas. Marcos que deveriam ter sido alcançados. E cada lacuna é uma fonte de peso. Não pelo que falta. Pela comparação entre o que e o que deveria ser. Soltar essa expectativa não e desistir. E aceitar que a vida tem inteligência própria e que o caminho que você está percorrendo, mesmo que não se pareça com o planejado, é válido. E real. E seu. A imagem que você criou era baseada em informações limitadas. Em suposições. Em ideais que talvez nem fossem seus. Soltar essa imagem e dar permissão para a vida real ser suficiente. E olhe para onde você está, não comparando com onde deveria estar, mas vendo simplesmente onde está. Com honestidade. Com ternura. Com os olhos de quem vê uma pessoa que caminhou até aqui apesar de tudo e que merece reconhecimento por isso, não cobrança por não ter ido mais longe. Você foi longe o suficiente. E o próximo passo não precisa ser na direção da imagem antiga. Precisa ser na direção do que você realmente quer agora. Não do que você planejou querer. Do que realmente quer. E o que você realmente quer pode ser surpreendentemente simples. Paz. Presença. Conexão verdadeira. Espaço para respirar. Coisas que a imagem antiga não incluía porque não pareciam ambiciosas o suficiente. Mas que são, na verdade, as maiores ambições que existem. Solte a imagem. Fique com o real. O real e mais bonito. Sempre foi. Você só não conseguia ver porque a imagem ficava na frente. Soltura 2. A segunda coisa é uma magoa. Você carrega ressentimento por algo que aconteceu e que não deveria ter acontecido. Alguém te feriu. Alguém te decepcionou. Alguém não esteve lá quando deveria. E você guarda essa magoa como prova. Prova de que você tinha razão. Prova de que a dor foi real, prova de que o outro errou e você foi a vítima. E ter razão é importante para o geminiano. A mente analítica precisa que os fatos confirmem a narrativa. E os fatos confirmam, você foi ferido. Mas ter razão e carregar a magoa são coisas diferentes. Você pode ter tido razão e ainda assim soltar a magoa. Porque a magoa não pune o outro. Pune você. A outra pessoa já seguiu em frente. Já esqueceu. Já está vivendo a vida dela sem carregar o peso que você carrega. E você continua ali, segurando a prova, mantendo o arquivo aberto, revisitando a cena como se revisitar pudesse mudar o que aconteceu. Não pode. O que aconteceu, aconteceu. A dor foi real. A decepção foi legítima. E você tem todo o direito de ter sentido o que sentiu. Mas agora, neste momento, você também tem o direito de soltar. Soltar não e perdoar no sentido de dizer que foi aceitável. E decidir que você não vai mais gastar energia vital mantendo vivo algo que já morreu. E liberar espaço emocional para algo novo. Algo que mereça a sua atenção muito mais do que a magoa antiga. Soltar a magoa é o ato mais generoso que você pode fazer consigo mesmo. Não com o outro. Consigo.
Porque você merece o espaço que a magoa ocupa. Merece usar essa energia para construir em vez de revisar. Merece olhar para frente sem o peso de algo que ficou para trás. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Soltura 3. A terceira coisa e um hábito mental. Um padrão de pensamento que você repete tão automaticamente que nem percebe mais que está repetindo. Talvez o hábito de se criticar. Talvez o hábito de antecipar o pior. Talvez o hábito de comparar. Você sabe qual é. E a coisa mais automática que a sua mente faz. Tão automática que parece parte de quem você é. Mas não é. E um hábito. E hábitos podem ser mudados. Não da noite para o dia. Mas podem ser mudados. E o primeiro passo é reconhecer que um hábito e não uma verdade. Quando você se critica, não está sendo honesto consigo. Está repetindo uma gravação. Quando você antecipa o pior, não está sendo realista. Está repetindo um padrão. Quando você compara, não está buscando motivação. Está buscando confirmação de uma crença que já decidiu que é verdade. Soltar o hábito mental e o soltar mais difícil porque parece soltar a si mesmo. Como se sem aquele padrão você não soubesse como pensar. Mas você vai descobrir que pensa melhor sem ele. Que a mente liberada do loop automático e mais criativa, mais clara e mais gentil. Com os outros e consigo. O hábito ocupava espaço. E o espaço liberado e preenchido naturalmente por algo melhor. Você não precisa forcar o que vai preencher. O novo pensamento surge sozinho quando o velho sai. Como luz que entra quando você abre a cortina. Você não precisa criar a luz. Precisa apenas tirar o que a bloqueava. Tire. O hábito mental pesado não merece o espaço premium da sua mente geminiana. Tire-o de lá. Não com violência. Com consciência. Cada vez que ele aparecer, reconheça. Isso é o velho hábito. E escolha não segui-lo. No começo vai parecer estranho. Depois, libertador. E depois, natural. E quando for natural, você vai se perguntar como viveu tanto tempo com aquele peso sem perceber que era opcional. Soltura 4. A quarta coisa é uma relação que já acabou mas que você ainda mantém viva internamente. Não necessariamente romântica. Qualquer relação onde você continua investindo energia emocional em algo que já não existe. Visitando perfis. Pensando no que a pessoa estaria fazendo. Imaginando conversas que nunca vão acontecer. Mantendo um vínculo unilateral que consome energia sem oferecer nada em troca. Soltar essa conexão fantasma e soltar um fio invisível que te prende ao passado. E enquanto esse fio existe, você não está inteiramente livre para o presente. Parte de você está sempre lá, no que foi, no que poderia ter sido. Corte o fio. Não com raiva. Com ternura. Reconheça que foi importante. Que ensinou. Que marcou. E que acabou. E que acabar não é tragédia. E a natureza das coisas. Tudo tem ciclo. E os ciclos que se completam são os que permitem que novos ciclos comecem. O fio que você mantém impede o novo ciclo de começar. E o novo ciclo está esperando. Com coisas que você ainda não imagina. Com pessoas que você ainda não conhece. Com experiências que você ainda não viveu. Mas que só podem chegar quando o espaço estiver livre. Libere. Agora. Com um suspiro. Com uma decisão interna. Com a simplicidade de quem diz, eu te solto. Não porque não importou. Porque importou demais para ser carregado como peso. Merece ser guardado como memória. E memória não pesa. Peso pesa. E você está pesado demais. Virada. Há um momento em toda a jornada de soltar onde o peso cai de repente. Não gradualmente. De uma vez. Como se todas as coisas que você estava segurando fossem soltadas simultaneamente e o corpo, livre, flutuasse por um instante. Esse momento está próximo. Não no futuro distante. Próximo. E quando ele chegar, a leveza vai ser tão inesperada que você pode até se assustar. Porque você está tão acostumado com o peso que a ausência dele parece estranha. Mas a estranheza passa. E o que fica é a liberdade. A segunda parte desta mensagem vai te ajudar a receber essa liberdade sem medo e a usá-la a seu favor. Soltura 5. Receber a leveza exige confiar que você merece estar leve.
O geminiano às vezes sente uma culpa inconsciente em relação à leveza. Como se carregar peso fosse sinal de seriedade, de maturidade, de estar levando a vida a sério. E soltar o peso parecesse leviandade, irresponsabilidade, falta de comprometimento. Mas essa associação é falsa. Leveza não e leviandade. Leveza e sabedoria. E a sabedoria de quem entendeu que a vida não precisa ser pesada para ser significativa. Que o crescimento não exige sofrimento. Que a profundidade não requer drama. Você pode ser profundo e leve ao mesmo tempo. Pode ser sério e livre ao mesmo tempo. Pode ser comprometido e tranquilo ao mesmo tempo. Essas não são contradições. São integrações. E o geminiano, mais do que qualquer outro signo, é capaz de integrar opostos. E a integração de profundidade com leveza é a mais bela que você pode alcançar. Porque ela produz um tipo de presença que é raro, a presença de alguém que está aqui inteiramente, sem peso, sem pressa, sem a necessidade de estar em outro lugar ou ser outra pessoa. Essa presença é magnética. Atrai as pessoas certas. Atrai as oportunidades certas. Atrai a vida que você sempre quis, mas que não podia chegar porque o peso bloqueava a passagem. Tire o peso. Abra a passagem. E deixe a vida entrar. Ela está esperando do lado de fora, carregada de tudo o que você precisa, pronta para entrar no momento em que você criar espaço. Soltura 6. A leveza muda o corpo. Você vai perceber isso fisicamente. Ombros que descem. Mandíbula que relaxa. Respiração que se aprofunda. Passos que ficam mais leves. Sono que melhora. Não porque você tomou um remédio ou fez uma terapia. Porque você soltou algo que pesava. E o corpo, livre do peso emocional, responde instantaneamente. O corpo não mente e não demora a reagir. Quando o peso sai, a leveza entra. E a leveza corporal é o sinal mais confiável de que o soltar foi verdadeiro. Preste atenção ao corpo depois de soltar. Ele vai te confirmar que você fez a coisa certa. Sem palavras. Com sensações. O formigamento de alívio. O suspiro involuntário. As lágrimas que vêm sem tristeza, apenas como liberação. Esses são os sinais de que o peso caiu. E de que você, geminiano, está mais leve do que estava quando começou a ouvir essas palavras. O processo já começou. Você já está mais leve. Não precisa esperar o fim do vídeo. Não precisa de mais compreensão. O corpo já está respondendo ao que o coração decidiu. E o que o coração decidiu é soltar. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Gêmeos e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Soltura 7. A 7ª dimensão do soltar e sobre identidade. Você precisa soltar a versão de si mesmo que carrega esses pesos. Porque existe uma versão de você que se define pelo que carrega. O geminiano que luta. O geminiano que sofre. O geminiano que aguentou. E essa versão tem orgulho do peso. Como medalhas de guerra. Olha para tudo o que carrega e diz: veja o quanto eu aguentei. E isso é admirável. E genuinamente forte. Mas a forca maior não é aguentar. E soltar. E dizer: eu aguentei e agora eu escolho parar de aguentar. Não porque não posso mais. Porque não quero mais. Porque mereço mais do que resistência. Mereço leveza. Mereço alegria. Mereço respirar sem a condição de estar carregando algo para justificar a respiração. Soltar a identidade do guerreiro e talvez o soltar mais aterrorizante de todos. Porque se você não é mais aquele que aguentou, quem você é? A resposta é assustadora e libertadora ao mesmo tempo. Você é quem você escolher ser. Sem o peso definindo. Sem a luta identificando. Sem o sofrimento dando sentido. Você, puro, limpo, leve, diante de um campo aberto de possibilidades onde nenhuma história antiga determina a direção. Esse é o geminiano mais poderoso que existe. Não o que carrega. O que solta. O que olha para o campo aberto e, em vez de sentir vertigem, sente entusiasmo. Porque o campo aberto é onde a mente geminiana funciona melhor. Sem paredes. Sem limites. Sem o peso do que foi definindo o que pode ser. Soltura 8. Soltar é um ato contínuo. Não algo que você faz uma vez e pronto. E uma prática diária de verificar o que está carregando e decidir o que fica e o que sai. Todo dia tem peso novo. Toda interação pode adicionar algo.
Todo pensamento pode grudar. E o geminiano que pratica o soltar diário vive mais leve do que o que faz uma grande limpeza de vez em quando. Porque a limpeza esporádica permite acúmulo. E o acúmulo traz de volta o peso. Mas o soltar diário mantém o espaço limpo, fresco, disponível para o que realmente importa. E simples, toda noite, antes de dormir, pergunte: o que eu carreguei hoje que não era meu? O que eu segurei hoje que já podia ter soltado? O que eu mantive vivo hoje que já estava morto? E solte. Com o sono, com a respiração, com a consciência de que amanhã você acorda mais leve. E a leveza do amanhã começa com o soltar de hoje. Desdobramento. Você chegou ao fim desta mensagem e algo já saiu. Você sente. Pode não ser grande. Pode ser sutil. 1 grama de peso que caiu enquanto você processava essas palavras. Mas esse grama importa. Porque prova que soltar é possível. Que a leveza é alcançável. Que você não precisa carregar tudo o que está carregando. E que a vida do outro lado do peso é mais bonita, mais simples e mais respirável do que você imaginava. O geminiano leve não perde profundidade. Ganha mobilidade. Pode ir mais longe. Pode subir mais alto. Pode mergulhar mais fundo. Porque não está ancorado ao passado, às magoas, aos hábitos e às expectativas que não são mais suas. Solte. Agora. Essa é a única tarefa. E ao cumpri-la, você vai perceber que era a única tarefa que realmente importava. Você tem 2 opções depois deste vídeo. Fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo. A única pergunta é se você também vai.